Sua paixão pela música começou quando? Como é que foi? Nossa. Conta pra gente como é que começou isso aí. Aí é do ventre da mamãe, né? Do ventre da minha... A família do cara toda é música. Aí, cara, porque é o seguinte, lá em casa nós somos pouquinho, nós somos 14 irmãos. Nós somos 14. E eles estão tudo assistindo lá agora. Uma orquestra, né, cara? Os caras são bons, velho. É todo mundo aí. Lá em casa nós somos 14 irmãos. Que isso, velho. Meu pai sempre gostou de... Nós sempre ouvimos muita música em casa. Sempre escutou muita música. No começo não tinha instrumento, a gente não tinha condições nem de... A gente não tinha condições mal para comer lá em casa, né? Passa uma fase complicada. Mas a gente sempre escutou muito, cara. Sempre ouvia música. Vinil lá em casa, tocava de sempre. Então a questão foi do ouvido primeiro. Mas uma coisa na minha infância que foi mais forte do que a questão de ouvir e ser influenciado é uma coisa chamada bênção. Eu não esqueço. Às vezes eu acho que minha mãe não lembra disso. Você deve estar assistindo lá, mas não lembra. Eu lembro um dia, a gente estava ouvindo um disco de vinil do Richard Clayderman. Ele hoje não é mais, né? Mas ele foi considerado o maior pianista do mundo. Do mundo. E ela pôs eu não sei se ela pôs a mão na minha cabeça ou no ombro, e ela falou assim, ó, deixa jeito, só você vai ser um músico tão bom quanto ele um dia. E nisso, eu lembro, eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu nunca tinha nem pegado, nem teclado de verdade, eu não tinha visto. E ela falou desse jeito. Só você vai ser um músico tão bom quanto ele. E isso aí pra mim é mais forte do que tudo, entendeu? Porque foi uma palavra falada com muito amor. Pô, assim, uma coisa... De quem tem autoridade, De quem tem autoridade. Vida. Isso foi muito forte pra mim. Mas depois a questão do ouvir e da habilidade que Deus me deu logo nos primeiros anos. Né? Porque eu, 4, 5 anos, foi uma história engraçada, porque meu irmão lá em casa tinha um violão só. Meu irmão conseguiu comprar um violão na época. Eu lembro de um violão verdinho, Janine, verdinho. E ele tinha um ciúme do violão. Ele tá assistindo. Ele é o tem que pastor lá no... dos irmãos, né? Você tem 14. O pastor Isaías. Ele tá lá no Rio assistindo. Ele é pastor. Aí eu lembro que ele deixava... O guarda-roupa, ele conseguia trancar o guarda-roupa com cadeado. E trancava o violão lá. E nessa época o meu violão era aqui, ó. Era no braço. Ou tocava no braço, ou então pegava o carvão e desenhava as cordas do violão no braço. Essa é a primeira vez que eu vi. Essa é diferente. Bateria é mais fácil, né, velho? Que você pega um pedaço de pau ali, porque... os balde de sua mãe e começa. Não, porque o violão... É porque na época é o seguinte, tudo que fazia lá em casa era no fogão. O fogão lá no terreno, improvisava o fogão lá, então cozinhar, tudo fogão ali, praticamente, fogão de lenha ali. Então eu pegava o carvão ali que sobrava e riscava certinho o braço, fazia tudo e treinava assim, ó. E quando eu lembro que eu assisti aquele filme, eu acho que é Voz do Coração, cara, aquele filme foi exatamente a percepção que eu tinha de sonora, de som. Eu conseguia ouvir os sons na minha cabeça. Até hoje é assim. Eu tava tocando aqui, mas eu ouvi o som do violão. Na minha cabeça eu conseguia ouvir o som de violão. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu falei assim, ó, era eu lá. Mesmo eu conseguia ouvir as notas, cara. E foi desse jeito, não tinha isso. Aí ele esperava ele sair, dava um jeito de arrombar o guarda-roupa e ó, não sabia nada. Enquanto ele voltava, até ele voltar, não sabia. E várias vezes ele pegava a gente, ó, dava cascão. Várias vezes ele pegava a gente. Aqui. Aconteceu isso. Com meu irmão Paulo, a mesma coisa. Quando eu parti pro teclado, mesma coisa. Aí eu lembro que ele tinha um computador, só ele que tinha um computador. Meu irmão sempre foi, né, assim, bem sucedido, sempre estudou demais. Ele conseguiu vender o computador e pegar um teclado pequeno. Só que ele não sabia tocar, ele não tinha fazer aula. Aí ele deixava o teclado ligado, eu só esperava ele dar as costas. E esperava sair das costas e treinava. E não tinha. Rapaz, era engraçado. E eu gostava tanto. Eu gostava tanto que eu tive uma vez... Nessa época, o que eu fazia para poder ganhar meu dinheirinho? Eu catava lata na rua, nessa época. Então eu ia pros barrancos, catava lata. Onde é que eu via lata... Ferro velho eu catava. Aí uma vez, Luquinho, eu olhei assim lá no fundo, tinha um campo lá perto de casa, aí o pessoal jogava lixo lá no fundo do campo. Rapaz, de longe eu vi uma caixa assim, e era uma caixa de teclado. A caixa de papelão que vem o teclado dentro. Quando eu achei aquilo ali, eu emocionei. Pra mim aquilo ali foi outro... Luquinha, eu peguei aquela caixa, levei pra casa.
Aquilo ali foi meu teclado durante uns bons anos. Só nas De papelão. O que eu fiz? Eu peguei o papelão e recortei entre as teclas, para dar uma sensibilidade mínima ali. Aham. Aquela embalagem do teclado, né? Quem é tecladista aí sabe, né? Que sempre o teclado vem aquela... Eu fui e recortei entre as teclas. E eu treinava no papelão durante muitos anos. É, cabuloso. Treinando no papelão durante muito Isso que eu tempo. queria também perguntar, porque teclado, velho, é um instrumento que difícil, além de ser difícil, pra você aprender, você tem que ter recurso, porque Sim. não é barato aprender teclado. Sim, sim. Então, tipo assim, ainda mais na época, né? Não vou falar a sua idade, mas há Era alguns anos atrás... Era só revista, né? alguns anos atrás era alto custo, Não né? existia internet também, não, É, né? Era revista. E que isso, cara? Aprender a tocar teclado apertando as teclas do papelão, mano. Isso. Israel, sabe que... Cara, eu sempre martelei isso na minha mente pra mim não esquecer essa época. Eu sou muito esquecer. Mas isso eu fixei muito na minha mente. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de pegar o teclado de verdade, pela primeira vez eu toquei. Que isso? Primeira vez? Primeira vez que eu peguei um teclado de verdade, eu toquei. Notas no teclado. Nunca... Nisso era só papelão. Porque meu irmão não tinha... Ali só... É dom mesmo, né, velho? É dom mesmo. Eu peguei o teclado pela primeira vez e eu toquei. Benção, o negócio. Conta um pouco melhor disso aí. Você falou que você fazia no teclado e as notas vinham na sua cabeça. Na cabeça. É uma espécie de ouvido absoluto? Como é que é? Não seria pelo estudo ouvido absoluto, porque eu não consigo... As notas vinham na minha cabeça não com nome. Que o ouvido absoluto tem essa precisão. O som, né? Isso. Você sentiu o som? O som. Entendi. E ali eu já juntava as notas na minha cabeça, entendeu? Eu juntava as notas na minha cabeça, a harmonia. Que Tá. é complexo, né? É assim. Não é que é complexo. É complexo, mas tipo. Peraí. Você fazendo no papelão Sim. e sentiu o som. A harmonia E aí na minha cabeça. Você montava os acordes através do som que Sim. você sentia. Sim. É. As notas na minha cabeça. Aí é ET mesmo. Harmonia. É o que ele falou. Foi lá nos 4 anos lá e recebeu o LIF. Harmonia. É, Harmonia. abençoa. Eu consegui ouvir precisamente igual hoje. Eu canto uma nota, por exemplo, na minha cabeça eu escuto a harmonia da terça e da Não, quinta, se das você outras falar isso vozes. pra mim hoje, eu acredito, porque a gente Sim. já conviveu e eu, Sim, assim, você Não, falando nisso, tem que contar um Tem aqui. as Essa provas. tem uma mas boa. anos atrás, tipo assim, iniciando no teclado, Sim. você tá